Olá pessoal, tudo bem? Então, como editar o conteúdo de uma imagem SVG, ou seja, uma imagem vetorizada, e converter o resultado em PDF? Essa prática é bastante utilizada quando você precisa imprimir algum relatório ou algum documento, como é o caso de um certificado, onde ele tem uma aparência bem mais elaborada e você precisa editar, customizar tal arquivo para impressão. Então a gente vai ver como isso foi feito. Primeiro, a criação de um SVG utilizando o Figma, e depois a gente vai passar para a demonstração de uma aplicação de exemplo implementada, gerando o PDF a partir de um SVG de template. Tá? A gente vai ter um template SVG e tal arquivo vai ser editado para então gerar um ou mais PDFs de acordo com a entrada, do formulário ou do banco de dados. E depois a gente vai ver a implementação no código Java, que foi utilizado o Spring, foi usado o Apache Batic para manipular o SVG e o Apache FOP para gerar o PDF a partir de um SVG. Então, primeiramente, vamos para o nosso editor de SVG. Aqui eu utilizei o Figma, mas você poderia utilizar qualquer outro editor. Então é um SVG bem simples, uma imagem bem simples, tá? Tem o header, e o footer aqui, basicamente. Temos um texto fixo, tá? Temos o nome do aluno. Esse aqui vai ser substituído dinamicamente com os dados vindo do banco de dados e o ano também. Esse ano vai ser passado pelo formulário, tá? Uma particularidade interessante do Figma para gerar o SVG editável, Você clica ali no quadro a ser exportado, vai ali embaixo, escolhe o SVG e é muito importante você clicar nesses 3 pontinhos de configurações e desmarcar o outline text, que com isso ele vai gerar as tags text para você editar. Caso contrário, ele vai desenhar o texto como fosse um path, como fosse um caminho. Eu tenho esses dois exemplos com o outline text marcado e desmarcado para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, tá? Então vou abrir aqui no IntelliJ. Temos então aqui o certificado path, vejam, que tem a tag path, onde não aparece o texto a ser editado, tá? E temos também aqui o certificado oficial, então esse aqui vai ser utilizado, tá? Esse aqui aparece o text, tá? O text certificado, o nome, o ano, para a gente manipular no Java, ok? Então eu precisei fazer algumas alterações para que esse arquivo esteja apto para as edições. Primeiramente, lógico, colocar um ID nos respectivos text, no texto de nome e no texto de ano. Então o ID Student Name e o ID Year. Outra coisa importante, já que o nome será pego do banco de dados, tem nomes mais longos, mais curtos, interessante que esse nome apareça centralizado no certificado. Para tal, eu utilizei o Text Anchor Middle, ele vai centralizar o texto, e também eu considerei aqui o tamanho, a largura do SVG, que é 842, e defini o X como sendo a metade. Então o X, que é a coordenada horizontal, será centralizada. E com o Text Anchor, sempre o nome, ou o ano, nesses casos aí, serão centralizados de acordo com a coordenada X. Então basicamente foi isso, defini o ID, defini o X como ponto central e o Text Anchor Middle está resolvido. Então precisa fazer essas modificações e o próximo passo foi subir este template em SVG para o Cloudinary. Então o Cloudinary é um serviço de armazenamento em nuvem. Eu hospedei lá o nosso SVG, peguei aqui a URL de tal arquivo e então informei lá no nosso projeto Java. Outra coisa importante que faltou mostrar é que este SVG está usando a fonte Family Roboto, tá? Então é preciso que essa fonte esteja instalada e informada a ferramenta FOP no momento em que ela vai gerar o PDF, beleza? Então eu precisei entrar no site do Google, fazer download desta fonte e armazenar no meu computador. Eu escolhi a pasta Java External Resources, que eu uso no meu projeto, tá? Tanto para as fontes como para os arquivos de logs. Então aqui em fontes tem a fonte Roboto instalada e depois a gente precisa informar para o arquivo de configuração da ferramenta FOP, tá? A Apache FOP,
para ela gerar então o PDF com tais dados. Agora o próximo passo, já que a gente conhece o template do certificado, vamos ver a aplicação de exemplo em funcionamento. Então aqui basicamente é uma aplicação de exemplo, não está nada relacionado ao mundo real. Este formulário foi feito apenas para testes, tá? Então aqui você insere o e-mail de um aluno que já esteja cadastrado no banco de dados e o ano, né, que vai imprimir o ano do certificado. Se eu mandar vazio, tem as validações, tá? Ele pede um ano de 4 dígitos, o e-mail é obrigatório. Vou escolher aqui o ronaldo@mail.com, que é um e-mail de um aluno já cadastrado no banco de dados. E vou definir aqui 1990, que seja, né? Esse ano que vai ser o ano do certificado. Emitir o certificado, ele vai fazer um post. Então, ele já persistiu lá no Cloudinary também, o PDF, ele é persistido no Cloudinary. O Spring pega a rota, né, referente a tal PDF, então é esse aqui que foi gerado, né, com este identificador. Se eu clicar aqui, a gente consegue acessar diretamente do cloudinary.com o PDF gerado, ok? Então notem também aqui que a fonte já está com o Roboto, beleza? E o próximo passo vai ser entender como isso foi implementado em Java. Para tal, foi utilizado então o Apache FOP, um projeto open source que converte arquivos baseados em XML em PDF, e também foi utilizado ali o Batik, tá? Principalmente esse subprojeto SVG DOM API, que ele permite manipular e alterar então os arquivos SVG, mas o Apache Batik é muito mais do que isso, beleza? E esses arquivos estão disponíveis no Maven, tá? Então vocês busquem lá por Apache XML Graphics, porque se buscar apenas por Batik vai aparecer algumas dependências bastante antigas. Então vejam que essas aqui são de 2021. Então se eu pesquisar por Batik, vão aparecer aqui umas dependências bastante antigas, beleza? Então se atentem a essas particularidades. Eu basicamente utilizei o Apache FOP All-in-One e o Batik Transcoder, só que essas dependências fazem o download de outras dependências relacionadas. Beleza, pessoal? Então foram esses dois projetos os principais utilizados para converter o SVG para PDF. Então vamos para o nosso código. Então, primeiramente, vamos começar vendo o POM.xml, onde temos as nossas dependências do FOP, versão 2.6, e do Batik, versão 1.14. Aqui eu usei a tag exclusion para excluir a dependência Shalom, tanto do FOP quanto do Batik, porque esta dependência estava dependendo de outras dependências que não estavam sendo encontradas pelo Maven. Então, como eu não estava utilizando o Shalom para este propósito, eu resolvi então excluir, tá, destas importações. Então, basicamente foi feito isso, tá? E o próximo passo será ver o nosso application.properties para ver as configurações realizadas. Então, primeiramente foi definido aqui um diretório Java External Resources, aonde ficarão as nossas fontes, tá? Porque o FOP não interpreta caminhos relativos, apenas caminhos absolutos, por isso que essas fontes precisam estar fora da estrutura do nosso projeto. E o outro item importante é a definição aqui da URL do nosso SVG, né, do certificado SVG que está hospedado no Cloudinary. Então esse dado será utilizado pelo Spring para carregar tal certificado para fazer então as edições, beleza? Continuando, o próximo passo, vamos ver então o nosso Student Controller. Então o Student Controller, que tem a rota principal alunos, tá? A gente definiu uma subrota chamada certificado. Então, se eu acessar alunos/certificado, eu sou encaminhado para Form Certificate, que basicamente ele tem o formulário para inserir o e-mail e o ano a fim de solicitar a emissão do certificado, beleza? E ali no tal formulário, se eu clicar em submeter, será enviado um post para certificado, aonde eu valido aqui os campos. Nesse caso temos o DTO, né? O e-mail e o ano, beleza? Eu faço a validação aqui, caso tenha algum erro, eu retorno os erros para a página, verifico se o e-mail está cadastrado no banco de dados.
Caso esteja, eu já tenho aqui o option no student para pegar o nome para impressão do certificado. Feito isso, eu acesso o service deste controller e peço para ele gerar o certificado, passando a URL do template do certificado que está em formato SVG, que foi ali configurado no application.properties. Então foi lida tal propriedade e atribuída a este atributo. Então eu passo o caminho do template em SVG, passo o nome do estudante e passo o ano. É retornado aqui um file para o PDF que está armazenado num diretório temporário da minha máquina local. E daí eu faço o upload de tal arquivo para a pasta Resources lá no Cloudinary. Então o PDF será enviado para armazenamento em Cloudinary e aqui eu recebo a rota, né, o caminho para tal PDF e mando para a visão, que tem o download certificado aqui, né, um GET para esse download certificado, que vai enviar para Certificate. E Certificate basicamente tem um link onde o usuário clica para acessar tal rota do Cloudinary, ok? Então vamos ver agora, um pouco mais em detalhes, como que ficou implementado o service. Então eu passo o SVG para o service, o nome e o ano para este método Generate Certificate. Ele usa a URL para carregar tal arquivo, beleza? Depois ele abre um string para tal arquivo remoto e chama aqui o Update Certificate, que ele vai transformar, né, este SVG, incluindo o nome e o ano e retornando um document do DOM, beleza? Então aqui é utilizado o Batic DOM API para ler o elemento pelo ID e vai alterar o conteúdo do texto. Vai passar aqui o nome e vai passar aqui o ano e vai retornar o document do DOM, beleza? Então, tendo o document do DOM, a gente vai converter novamente ele para SVG, tá? E vai ser armazenado no nosso diretório temporário do nosso computador. Beleza? Então esse método faz basicamente isso. Então primeiramente aqui ele gera um path com esse prefixo certificado e o pós-fixo SVG, tá? E faz a transformação do document para um file SVG e tais arquivos são armazenados no nosso diretório temporário. Deixa eu abrir aqui. Portanto, aqui no meu Windows, o diretório temporário é appdata local temp. Então vejo que aqui tem os prefixos certificado, tá? E a extensão SVG, e também tem o prefixo certificado e extensão PDF. Então aqui que esses arquivos são armazenados de forma temporária. Então ele recebe aqui um documento e salva o SVG na pasta no diretório temporário, beleza? Então aqui nós já temos o arquivo SVG salvos em nossa máquina. Então esse outro método ele vai converter o SVG para PDF. Nesse caso aqui ele vai usar o FOP. Só que o FOP, tá, ele precisa de um arquivo de configuração, que é o fopconfig.xml, que é este aqui basicamente, onde a gente precisa informar em qual diretório constam as fontes, para ele manter as fontes originais do SVG na transformação para o PDF. E esse caminho tem que ser absoluto, ele não suporta caminho relativo. Até tem o AutoDetect, que ele vai varrer o seu computador para buscar as fontes, mas eu não consegui sucesso. Só consegui sucesso incluindo caminho absoluto nessa tag directory, né, dentro da tag fontes, beleza? E esse arquivo fopconfig foi colocado dentro da pasta resources, ou seja, no class path da nossa aplicação. Então, feita esta configuração, tá, a gente carrega tal arquivo XML para dentro do FOP, beleza? E aqui acontecem as transformações do SVG para PDF, e o PDF também aqui é armazenado localmente na nossa máquina e é retornado, portanto, o file, tá? Este file local é retornado aqui para o service encaminha esse file local para o controller sobe tal arquivo para o Cloudinary, deleta, tá, da pasta temporária e faz ali o redirecionamento para a visão, sendo que o PDF já está armazenado no Cloudinary e depois basta ao cliente clicar em tal link, fazer o download de tal PDF e posteriormente fazer a impressão de tal arquivo. Então é isso, pessoal, um exemplo aí
de utilização do SVG, você consegue editar um SVG, tá? Incluir dados do banco de dados, gerar um PDF para conseguir uma maior qualidade na impressão. Então é isso, pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.